Muro ou Porta, parte 11. O que a Bíblia fala acerca da lábia masculina? Lembrando que esse vídeo está baseado em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, de onde tiramos a defraudação, que é a grande estratégia de engano que os chaveiros e as portas usam. E vimos que a primeira chave é a sedução. E na sedução masculina, nós temos lá a lábia, né? E aí eu parei com uma pergunta no vídeo anterior. Qual seria a sua reação se um crush em mulher te chamasse de gostosa, sexy ou de qualquer outra palavra relacionada? Qual seria a sua reação? Afinal, isso seria pecado? Se fosse seu namorado, não seu marido fazendo isso. Mesmo se esse elogio partir de um rapaz que você se interessa, teria algum problema em ser chamado assim? Bem, para isso, nós devemos ir à Bíblia, né? Porque ela é a nossa única regra de fé prática aqui. Então vamos lá. O que a Bíblia diz a respeito da lábia humana em geral, em relação à sedução? Olha o que diz aqui em Efésios 5, versos 3 e 4, na versão NVI. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Opa! Paulo está falando para a igreja de Éfeso, um outro local ali que fazia também parte da comunidade cristã. E ele está falando, olha, a gente não pode nem mencionar nada imoral, nada de cunho imoral na área sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque estas coisas não são próprias para os santos. Quais santos? Os santos da Igreja Católica? Não! Para os que foram o quê, gente? Os que foram, o que é ser santo mesmo? Separado. Se você se converteu, Deus te separou, Deus te consagrou a uma vida de santificação. Processo contínuo, que implica uma vida inteira de relacionamento profundo com Deus. Então veja, você não pode, isso não é conveniente a uma pessoa que vai ser um cidadão do reino de Deus, ficar mencionando, falando imoralidade. E ele continua dizendo, olha, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem o quê? Gracejos imorais. É aqui que entra a lábia masculina, porque imoralidade sexual é uma coisa ampla, eu posso falar de algo imoral, mas a lábia masculina, defraudação por meio da lábia, entra aqui, nos gracejos imorais. Gracejos é brincadeirinha, é ficar de papinho furado, é ficar... Sabe essas coisas? Pois é, Deus não se agrada disso. Essas coisas são inconvenientes. Mas, ao invés disso, o que deve haver? Ações de graça. Nossa, que chato, né? Ah, mas será que ele não estava falando isso no geral? Porque ele estava falando para a igreja, né? Qual o problema, né, de um casalzinho de namorados ficar com gracinhas imorais? Bem, aí, qual o problema? O que isso vai levar? É só você se perguntar. Isso vai te induzir a pensar o quê? É algo a pensar, né? Mas isso é só o começo. A Bíblia fala muito, mas muito de sedução por meio da lábia. Olha, Provérbios é um livro clássico disso. É meu livro preferido da Bíblia, então, olha o que Salomão diz. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Já viu, né? Uma cilada. E ele dizia ainda, olha essa revelação em Provérbios 16, 27. O homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Você conhece um homem assim que, quando ele fala para você, acende um fogo, porque a língua dele já tem fogo. Então, quando ele fala, sabe, um homem depravado, ele é assim, é um fogo ardente, ele te inunda todo. Então, cuidado, minha filha, para não se incendiar, para pegar fogo e ir direto pro inferno. Mas, enfim, mas aqui, vamos pensar, lisonjear, o que seria isso? Se você for ao dicionário Wise, que é o dicionário mais conhecido aqui, ou em qualquer outro dicionário confiável, né? Nós temos a seguinte significação para lisonja. É um substantivo, também tem o verbo lisonjear. É uma elogiosa fala dirigida ao outrem. É um enaltecimento exagerado. Porque você pode pensar, qual o problema de lisonjear? Não é um elogio? Não é um elogio qualquer. A lisonja é um falso elogio, na verdade, né?
É um enaltecimento exagerado, visando a obtenção de favores, privilégios, benevolência, doação, sabe? E olha só que interessante, essa palavra é usada em sentido figurado, é carícia, afago. Pois é o que nós vemos aqui nesse contexto, né? No contexto aqui da lábia masculina. Por que um cara começa a encher de elogios uma mulher? O que ele quer em prol disso? Você sabe o que ele quer, né? Então, é um tipo de carícia, né? Que vai pelos ouvidos, por meio da lábia, direto para os ouvidos da portinha. Então, a lábia humana ela é desmascarada na Bíblia. Veja só, para ficar mais claro aqui. Isso é lisonjear, é bajular, em outras palavras. Então, você enaltece de forma exagerada. É uma elogiosa fala dirigida a alguém e tudo mais. Tudo visando a obtenção de favores. Mas não para por aí, ó. Isso tudo, pode anotar. Tudo isso é o que Provérbios, só um livro da Bíblia, fala de forma demasiada sobre a lisonja, sobre a lábia em geral, tá? Você vai ver contextos que vai também tratar da mulher. Sim, as mulheres também seduzem por meio da lábia, mas essa não é a principal arma de sedução feminina. Nós vamos ver isso mais à frente, nos próximos vídeos, que não é a mesma vulnerabilidade. Veja, a fraqueza da mulher está pelo ouvido, no que se refere à vida a dois. A do homem não é pelo que ele ouve. Então, vocês já devem saber pelo que é, né? Mas não tem nada a ver, não tem muito a ver pelo que ele ouve, né? Tem que ter um estímulo maior, porque senão não vai adiantar nada ele ser estimulado pelo que ouvir, se o que ele, né? Se a outra área que ele tiver de estimular não for estimulada, né? Mas eu vou dar spoiler aqui, mas vamos avançar. Então, ó, anote aí, ó, essas passagens que são muito importantes para que você estude o contexto. Eu sugiro você usar o comentário bíblico adventista, é fantástico, fantástico. Mas eu quero deixar o meu preferido de Provérbios. Olha o que diz aqui no capítulo 26, versos 23 a 28. Eu gosto muito dessa descrição que Salomão faz. Gente, que descrição perfeita sobre a lisonja. Olha como é que ele descreve isso. Ele diz assim: como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece, que odeia, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Uma parada aqui, quando ele fala de 7 abominações, não é no sentido literal. No hebraico, 7 tem relação com completude, perfeição. Aqui não é a perfeição em si, mas é de completa. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: um homem que age assim, ele tem completamente em seu coração a abominação. Ele é depravado. E a abominação é o quê? Algo que Deus repudia. Então ele é completamente depravado. O que há no coração dele é isso, algo que para Deus é abominável. Ainda que o ódio que o homem sinta, ou a mulher, né? Porque isso também se refere, mas enfim, a gente está falando de homem, então vamos focar no homem. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. A gente sabe, nada há encoberto que não haja de ser revelado. Quem abre uma cova, pode ter certeza, nela cairá. E a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Por que você vê tantas e tantas pessoas sofrendo no amor? Você já viu casos de casais cujo rapaz ou a moça chegam a se odiar, a quase se matar? Será que foi sempre assim? Lembre, o ódio, se ele está encoberto. Mas como assim? No fundo a pessoa então te odeia? A verdade é que no fundo a pessoa ela não é tão sincera quanto ela parece mostrar. É um vaso coberto de escórias de prata. Por fora está brilhando, mas não tem nada por dentro. É igual uma latinha com uma moedinha dentro. Você balança a latinha, faz barulho, mas não tem mais nada do que uma pedrinha dentro, uma moeda dentro. Tá entendendo? A pessoa é vazia.
ela só quer se satisfazer, ela só quer seguir seus interesses, então ela tem que dissimular, ela tem que enganar, iludir. E no fundo, ela nunca vai querer conhecer a sua essência, no fundo, ela nunca vai querer te amar de verdade. Quem vive nesse estilo de vida? Você acha que todas essas mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, ou violência verbal, que não deixa de ser um tipo de violência, você acha que esses homens, eles eram como no início? Já parou para pensar nisso? Muitas das mulheres que sofrem hoje foram alvo disso, de homens com uma lábia aguçada, um homem cujos lábios há como fogo ardente. Elas acabam sendo reféns disso. Infelizmente. Então, cuidado, não acredite nas palavras de um homem de cara. E, rapaz, cuidado na maneira como você chega numa moça. Lembre-se de que todos os seus atos, inclusive aquilo que você fala e pensa, estão sendo registrados lá no céu, no livro que Deus tem ali registrado. E Ele vai cobrar isso de você. No próximo vídeo, nós vamos ver justamente isso. O que fazer diante da lábia masculina? Como então se proteger diante de tantas depravações aí que nós vemos? Como se proteger de homens tóxicos, né? De homens que podem talvez chegar a esse ponto, e daqueles que podem não chegar a violentar, né? Mas a enganar, a tirar de você o que quer e depois te tratar como lixo. Como? O que fazer? Nós vamos ver isso à luz da Bíblia, da Palavra de Deus e de outras referências importantes, e eu te espero lá. Se inscreva no meu canal, dá joinha, não se esqueça do joinha e compartilhe com aqueles que precisam. Tchau, tchau.